Boa noite, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé para junto lermos o texto que se encontra em Mateus 6, de 9 a 10. Todos juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para juntos adorar o teu nome, Senhor. E neste momento peço, intercedendo pelo culto de logo mais. Ajude-nos, Pai, para que nada distraia a nossa mente, para que nada possa dificultar o nosso entendimento do que vai ser dito aqui nessa noite. Abençoe os nossos corações para que eles estejam abertos a ouvir a tua palavra e que nós estejamos aqui unicamente para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé como nós estamos, nós vamos louvar o nosso Deus com algumas canções e vamos começar cantando aquela que tem sido a nossa música tema para esses dias de reflexão sobre o reino de Deus e sobre a importância de que Ele assuma o lugar de primazia nas nossas vidas. Vamos cantar. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Nos louvores do teu povo, reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nessa cidade, com teu lugar, nessa nação, com teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória.
minha vida, toma o teu lugar. Na minha família, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar. Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Amém. Essa próxima canção, nós também aprendemos no nosso congresso. Ela diz que é só por Jesus, que é só por Ele que nós estamos vivos. É só por Ele que nós temos a vida eterna. E é isso que nós vamos cantar com essa canção, só por Jesus. Me deu ar pra respirar, o autor da eternidade, criador do dom perfeito, a ti seja a glória. Criador da terra e céu, digno de adoração, Rei de todo o universo, a ti seja a glória. Se estou vivo é porque vivo em ti. É só por Jesus que vivo estou. É só pelo sangue do Salvador. Me levantou da morte e me livrou. É só por Jesus que vivo estou. Me deu ar pra respirar, o autor da eternidade, criador do dom perfeito, a ti seja a glória. Criador da terra e céu, digno de adoração, Rei de todo o universo, a ti seja a glória. Se estou vivo é porque vivo em ti. É só por Jesus que vivo estou. É só pelo sangue do Salvador. Me levantou da morte e me livrou. É só por Jesus que vivo. O sol canta de louvor, o universo exaltar. A liberdade cantarei, porque vivo estou. É só por Jesus que vivo estou. É só pelo sangue do Salvador. Me levantou da morte e me livrou. É só por Jesus que vivo. É só por Jesus que vivo estou. É só pelo sangue do Salvador.
Nós vamos cantar mais uma música, e essa canção, ela diz que o Senhor, e só Ele, é digno de estar no trono. Ele é soberano, Ele é Criador, e é isso que nós vamos cantar, que o nosso Deus, que o nosso Senhor, Ele é digno. Vamos cantar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. O Senhor sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você que está nos visitando, permanece em pé, e os demais podem sentar. Nós agradecemos a Deus a presença dos irmãos, a irmã Glaucia, o irmão Iraci, pais da Stephanie,
sogro e sogra do Rodrigo, nós agradecemos. Também aqui do lado nós temos, me fugiu aqui o seu nome, Adson, isso, Adson. Que bom você ter vindo com seus familiares, é isso? Muito obrigado pela sua presença e que bom você estar aqui, que Deus abençoe. A todos vocês que estão aqui, a igreja diz? Muito obrigado, pode sentar, e eu tenho dito, volte sempre. Nós queremos orar por vocês daqui a pouco, e também nós vamos orar pelos irmãos que estão aniversariando durante esta semana, começando de amanhã. Eu gostaria então que viesse aqui comigo, para que nós pudéssemos estar orando, e começa com a irmã Genaína. Começa amanhã, Genaína Braga está conosco. Depois Gléslia, chegou mais uma vez, né? O ano passado foi lá, agora voltou de novo, aniversário. É uma vez por ano, não é isso? Tá certo. Então, Gléslia está completando anos esta semana. Humberto Silva, o Júnior, o Márcio Muniz, Edian Fernandes Vieira, a Camila Damasceno, a Tânia Franklin, Tânia Naves e o Luan Silva Portilho. De casamento, a irmã Nina e o irmão Josué Gonçalves. Eu peço aos irmãos que foram chamados, que venham aqui, nós vamos agradecer a Deus pelas suas vidas e a bênção que Deus tem dado a cada um. E também, se o irmão tem alguma bênção que gostaria de agradecer ao Senhor, pode sair do seu lugar e pode vir aqui, que nós vamos orar também, agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez pelo irmão. É uma oportunidade preciosa render ao Senhor o louvor, a gratidão, a vitória de Deus na sua vida. E é isso que você veio fazer aqui? O Lohan está aniversariando. O irmão Luciano, que enfrentou 2 cirurgias, está aqui, então, já não pronto para outra, mas livre de todas elas. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do irmão Luciano. Nós queremos agradecer a Deus. E a irmã está agradecendo também. Agradecendo também. Silvânia está agradecendo a Deus também pela vitória de Deus na sua vida. E nós vamos então louvar ao Senhor por isto. Nós também podemos estar orando pela irmã Áurea. Ela está enfrentando uma dificuldade que trata-se de um deslocamento de retina. E então eu sugiro aos irmãos que ela precisa de um repouso absoluto. Então eu sugiro que os irmãos que desejam fazer uma visita a ela, façam por telefone, para que ela não tenha que levantar, não tenha que andar, não tenha que estar virando a cabeça de um lado para o outro. Aí o irmão conversa por telefone, que até deitada, de olho fechado, ela pode estar falando com o irmão. E presença vai fazer ela se movimentar, e o médico pediu que isso não acontecesse. Parece-me que estou certo, né, Ádila? É isso mesmo? Muito bem. Então, nós devemos estar orando pela irmã Áurea, que está enfrentando esta dificuldade no presente momento. Tá certo? Nós vamos então orar ao Senhor, vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus. Luiz também pode vir para cá, que a vitória foi sua também, não é isso? Pois é, a vitória foi sua. Nós também estamos orando pela vida de todos os irmãos que têm chegado ao nosso meio, têm buscado um relacionamento conosco, e estamos pedindo a Deus pela sua vida, para que você encontre em nosso meio uma resposta ao ingresso no corpo de Cristo, que é a sua igreja, e que você sinta-se abençoado em ter encontrado este lugar para cultuar ao Senhor e na expectativa de também desejar ficar nele. Nós temos orado sobre a vida daqueles que têm estado conosco durante os cultos anteriores e hoje também. Nós vamos orar. Querido Deus, nós apresentamos diante do Senhor as pessoas que vieram nos visitar.
Nós te louvamos por elas, pedimos a tua bênção sobre elas, quais sejam a razão que as trouxeram aqui, o Senhor possa atendê-los nestas necessidades. Porque o Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus que socorre, é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus que faz proezas em nossas vidas. E nós te adoramos por isto. Também nós apresentamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida nesta semana. Queremos, Deus, que sejam guardados e abençoados no Senhor, que possam cultivar seu tempo de vida na Tua presença e que tudo o que fizerem para glorificar, exaltar o Teu santo nome, o façam na expectativa de que suas vidas continuamente estarão comprometidas com o Senhor. Nós oramos pedindo a bênção sobre eles. Também, irmãos que estão aqui à frente, para agradecer a vitória de Deus sobre suas vidas, sobre a saúde, sobre problemas que enfrentaram, sobre necessidades que foram supridas, sobre situações que tiveram a vitória, estão aqui para declarar que estão felizes, porque o Senhor os abençoou para a glória de Deus. Nós, Pai, então, rendemos a Ti a nossa gratidão, rendemos a Ti, Senhor, o nosso louvor, e Te pedimos que continuamente os Teus anjos estejam acampando ao redor dos nossos irmãos, esteja guardando-os para a glória do Teu santo nome, e sistematicamente estarão reconhecendo que o Senhor é quem trabalhou nas suas vidas. Nós abençoamos aqueles que estão frequentemente conosco, estão buscando um relacionamento com a igreja. Pedimos, Deus, que saibamos como tratar cada situação, que possamos abençoá-los no ingresso em nosso meio e que possamos ser um lugar de acolhimento, um lugar de afeição, um lugar de vínculos espirituais, onde, Senhor, as pessoas sintam-se seguras, protegidas e abençoadas pelo que nós somos. Nós pedimos isto e o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. Mateus, que vem agora? Nós vamos, neste momento, podem sentar, nós vamos, neste momento, adorar ao Senhor com uma participação musical. Nayara. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render glória, aleluia. Vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti, eu canto glória. Aleluia.
batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Você pode ficar de pé? Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. E com essa canção que diz que é olhando para a cruz e seguindo em direção à cruz que nós vamos. E que é a cruz do Senhor, que é o sacrifício de Jesus, que nos quebranta, que nos traz aos seus pés. Quebrantado. Eu vou, o seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos juntos lermos o recitativo bíblico. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e os meretrizes e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não os crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. A congregação pode se assentar. Convido Nayara Farias para mais uma mensagem musical. Preparar-me para encontrar o Redentor Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre Jesus, e num segundo já estarei sobre as nuvens junto do Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar a eternidade e o adorar, face a face, espero em ti. Vou preparar-me para encontrar o Redentor Jesus. Vou alegrar-me, pois logo eu verei o Mestre Jesus, e num segundo já estarei
sobre as nuvens, junto do Rei, e face a face vou adorar, vou exaltar, vou exaltar. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar pra eternidade e o adorar face a face. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar pra eternidade e o adorar face a face. Espero em ti. Espero em ti, espero em ti, espero em ti, ó meu amado, para voar pra eternidade e o adorar face a face. Espero em ti. Amém. Convido as crianças de 4 a 7 anos para agora participarem da sua classe especial. E as professoras também, que fazem parte da classe das crianças, podem se encaminhar aqui para frente, para juntos orarmos pela mensagem que essas crianças irão receber agora. As crianças podem vir por esse lado de cá, ó, pro meu lado direito, que essa porta aí eu acho que está fechada. Então é melhor vocês virem para esse lado de cá. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada criança aqui presente. Obrigado, Senhor, porque os pais as trouxeram. E elas estarão aqui, Senhor, para escutar a Tua palavra, da forma que elas vão entender. Abençoe as professoras, Senhor, e todo aquele ambiente ali, Pai, que seja de adoração a Ti. E essas crianças possam aprender desde já a adorar o Teu nome, Senhor, e possam aprender a respeitar a Ti, Senhor, e a levar a Tua palavra para os seus coleguinhas no seu dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Nós temos conversado nesse mês de agosto acerca de um tema especial que tem nos desafiado, e eu convido você para que possamos dizer juntos o tema. Você se lembra qual é o tema desse mês? Qual é? Venha, venha o teu reino. Nós estamos partindo do texto de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. No começo do seu boletim tem, por favor, pegue seu boletim, podemos ler esse texto juntos. Mateus, capítulo 6, versos 9 e 10. Leiamos então. Portanto,
vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos pelo cuidado, agradecemos pelo amor, agradecemos porque nesse momento o Senhor nos permite compartilharmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, apesar de mim. Que o Senhor comunique a sua mensagem através do teu Espírito a cada um de nós aqui. E que sejamos todos edificados por ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Se você tivesse que escolher, que indicar um texto que indicasse a missão da igreja, que texto seria esse? Qual seria o texto que, na sua interpretação, relata melhor a missão da igreja de Jesus? Para a maioria dos cristãos, esse texto é o de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16 até o verso 20. Você sabe que texto é esse? Nós nos referimos como a grande comissão. Você pode abrir sua Bíblia? Mateus capítulo 28, versículos 16 ao versículo 20. Mateus 28, de 16 a 20. Farei a leitura aqui na versão Almeida século 21. Se você tem essa versão, acompanhe. Se quiser acompanhar a sua leitura, fique também à vontade. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. O texto diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E, aproximando-se, Jesus falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Nesse texto, Jesus deixa uma missão, deixa um desafio aos discípulos, deixa um desafio à futura igreja, de irem por todo o mundo e fazer discípulos. O problema é que nós nos acostumamos a olhar para esse texto e associar esse texto diretamente e exclusivamente apenas à pregação falada do Evangelho. Quando nós usamos esse texto, nós já imaginamos alguém deixando sua casa, deixando sua família, indo para um lugar distante, cumprindo o ID, e limitamos esse cumprir da missão ao falar da mensagem do Evangelho. Mas uma coisa curiosa que eu descobri enquanto estudava é que até o primeiro século, a igreja do primeiro século, não existe nenhuma citação de escritos da igreja do primeiro século que faça menção a esse trecho da palavra. Só começam a aparecer menções desse texto, citações desse texto nos escritos da igreja a partir do segundo século. No entanto, nós sabemos, por fato, que no primeiro século houve um grande avanço da igreja cristã. O evangelho se propagou. Nós olhamos para a igreja do primeiro século e vemos neles um exemplo de propagação, de como levar a mensagem do evangelho. E a pergunta que eu me faço é: como é que isso aconteceu então? Se para eles esse texto parecia não ser nada assim tão fora do normal, como é que isso se deu? A questão é que para a igreja no primeiro século, talvez esse texto não tenha sido algo tão
sobrenatural, porque eles já viviam isso. Porque havia um entendimento muito claro de que viver o Evangelho, testemunhar de Cristo, era parte, deveria ser parte de suas vidas. Fazer discípulos não era novidade para eles. Jesus os ensinou assim. Jesus conviveu com eles dessa forma, fazendo discípulos. E é essa a ordem do texto. O que Jesus diz aqui é: portanto, façam discípulos. E vocês vão fazer esses discípulos da seguinte forma: indo, ensinando e batizando. Existe um movimento, existe o ensino, e uma coisa interessante, que aqui representado pelo batismo, existe a inclusão. O que é que o batismo representa no nosso contexto? O que é que o batismo representa? Não é o participar. Uma pessoa passa a ser membro da igreja através do batismo. Só não o faz quando já foi batizado em outro lugar e nós temos o processo de aclamação, porque aquele irmão já foi batizado, mas ele passa a ser, e nós reconhecemos que alguém passa a fazer parte da igreja de Cristo através do batismo. Batismo é participar, é fazer parte. Quando Jesus diz aos seus discípulos: olha, façam outros discípulos, e façam isso indo, façam isso ensinando, façam isso tornando essas pessoas parte do corpo, ele reconhece que o fazer discípulos é uma tarefa que engloba o ser humano de forma integral. Não se trata apenas do falar, não se trata apenas do ensinar, mas trata-se também de incluir, de trazer para dentro do corpo. Roland Allen disse o seguinte: a obrigação de pregar o Evangelho não depende da letra, mas do Espírito de Cristo. Não do que Ele ordena, mas sim do que Ele é. E o Espírito de Cristo é o Espírito do amor, da compaixão e do anelo de Deus por aqueles que estão afastados dEle. Eu não faço missão, eu não levo o Evangelho porque Cristo mandou, mas por quem Ele é, pela essência de Cristo, pelo que Ele fez por mim. Não faço só porque me disseram que tenho que fazer, mas porque entendo o que seja a vida cristã. Não se trata, então, para os discípulos, não se trata para a igreja do primeiro século, de uma nova lei, mas de uma consequência daquilo que havia acontecido entre eles. Essa comissão vai ao mundo além da preocupação com a conversão de indivíduos, além da preocupação com o estabelecimento de igrejas. Essa comissão vai mais a fundo, é um chamado de Cristo, do Senhor ressurreto, à igreja que se dedique a formar homens, a formar mulheres, que se integrem ao povo de Deus e que executem o mandado de Jesus. É uma missão muito mais ampla do que nós normalmente entendemos. É uma convocação para que você participe da formação dos cidadãos do reino dos céus. Se nós queremos que o reino de Deus venha até nós, se buscamos o reino dos céus, precisamos nos envolver na formação de cidadãos do reino. Vocês já repararam o quanto o governo, o quanto as instituições gastam e investem na formação do pensamento cidadão? Quantas propagandas você vê? Você tem propaganda na TV, porque você não pode jogar o lixo no chão, porque você precisa parar na faixa, dê o sinal de vida, isso e aquilo. Nós temos um governo, nós temos as instituições o tempo todo formando o seu cidadão, ensinando o cidadão a como se portar. A igreja é aquela que prepara o cidadão do reino dos céus, é aquela que vai trazer a formação. Jesus nos convida a continuarmos a sua missão. No texto de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16, o texto diz o seguinte: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O próprio Jesus, ao falar de seu ministério, apresenta 3 ênfases principais: a evangelização, a cura e a libertação dos cativos. Porque é então que nós tentamos tão insistentemente resumir o reino de Deus apenas à pregação. Se o próprio Jesus diz que veio evangelizar, sim, uma parte do reino, veio também para curar, veio para trazer libertação aos oprimidos. O reino de Deus é feito de justiça e também de justiça social. Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é o reino que Jesus descreve. Um reino onde aquele que chora vai ser consolado, onde aquele que é pobre será suprido, onde aquele que é manso vai herdar a terra, quem tem fome e sede de justiça vai ser saciado. E se nós queremos então que o reino dos céus venha à terra e habite entre nós, essas devem ser as características desse reino. Onde aqueles que choram sejam consolados, onde aqueles que têm fome sejam saciados. O foco do reino de Deus está em trazer justiça ao mundo, fazer justiça ao pobre, mas não apenas ao pobre econômico, aquele que não tem dinheiro, mas ao pobre que na teologia da missão integral é chamado de pobre socioeconômico, que é todo aquele que é oprimido de alguma forma e por alguma razão, aquele que é marginalizado, aquele que é discriminado, seja pela sua condição financeira, seja pelo gênero, idade, pela cor. O reino de Deus veio trazer justiça, e a igreja é responsável pela concretização dessa realidade na terra. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Martin Luther King foi um cristão muito conhecido, é ainda muito conhecido, mundialmente conhecido, e que marcou a história da humanidade porque ele tinha um sonho. O sonho de um mundo com justiça, com liberdade, onde todos fossem respeitados como filhos de Deus, sem distinção de cor, sem distinção de raça, de nacionalidade, classe social ou credo. E ele pagou um alto preço por esse sonho. Pagou um preço alto. Mas a verdade é que, apesar de todas as conquistas em favor das minorias, hoje isso ainda é um belo sonho, onde a liberdade, onde a justiça continua sendo um sonho. Olha ao redor, isso nunca se concretizou, e vai continuar sendo apenas um sonho se você continuar de braços cruzados, se eu continuar de braços cruzados. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Newton, enquanto andei com ele na junta, ele sempre dizia o seguinte, que o verbo mais importante da Bíblia é o obedecer. Mais importante do que qualquer outro verbo,
mais importante que o orar, que o adorar, que o louvar, qualquer outro verbo que você possa enumerar contido na Bíblia. E isso porque nada mais tem valor na vida cristã, a menos que você assuma uma postura de obediência a Deus. O texto bíblico, em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 19, Deus havia dito a Saul que fosse guerrear e que não trouxesse nada de lá, que não deixasse nada sobrar, mas que destruísse tudo. Diz o texto que Saul vai para a guerra, ele vence a guerra, mas que ele traz de lá alguns despojos de guerra. E ele traz animais, traz muitos animais. E então Deus vai ao profeta Samuel e diz a Samuel que confronte Saul a respeito daquela sua ação. E Samuel chega para Saul: Samuel, Saul, que balido é esse de ovelha que eu estou ouvindo? Deus não mandou, que era para você destruir tudo, que não era para trazer nada. E aí Saul diz, eu imagino com um tom muito espiritual: não, Samuel, o povo quis guardar o melhor para sacrificar para o Senhor. Nós fizemos a guerra, fomos, vencemos, mas nós quisemos trazer algo para sacrificar ao Senhor. E aí o profeta Samuel diz então para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha a seriedade da resposta de Deus. Está achando o que, Saul? Você acha realmente que Deus se agrada mais do teu sacrifício do que você obedecer a palavra dEle? E se Saul foi tão severamente punido por tomar uma atitude dessa, que aparentemente parece bem intencionado, não parece? É para sacrificar o Senhor. E se mesmo assim ele é tão severamente punido, a ponto de Deus dizer que ele não merece ser rei, por que é que nós insistimos em desobedecer a Deus? E aí, quando o texto nos fala que o obedecer é melhor que o sacrificar, a gente pode traduzir aqui para os nossos dias que o obedecer ele é melhor do que o adorar, porque o sacrifício era a adoração. Querido, não adianta nada você vir para a igreja, sentar no banco, ajudar a gente na limpeza dos bancos, lustrando aí o lugar onde você senta. Se você não obedece a Deus, perda de tempo. Deus está mais interessado na sua obediência do que na sua adoração e qualquer outra coisa que você acha que tem a oferecer para Ele. Eu e você, nós temos sido desafiados ao longo desse mês a tomar uma mudança de postura em relação ao reino de Deus. Mas o que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Nós vamos obedecer? Eu acho interessante observar no Evangelho de Mateus a progressão do ensino de Jesus acerca do reino. E ele vai, ao longo do seu ministério, falando e fazendo comparações, ensinando o povo: olha, o reino dos céus é como um tesouro enterrado, é como uma semente de mostarda, é como um fermento. E ele vai usando parábolas e comparações para ensinar ao povo acerca do reino. E aí lá no capítulo 21, quando ele já está na reta final do seu ministério, ele chega em Jerusalém. E ele nos mostra, Jesus deixa claro, de que depois de ensinar, de entender o que é o reino, em alguns momentos é preciso questionar uma religiosidade que seja legalista, que impeça o reino de Deus se manifestar. Olha, não é de se admirar que Jesus tenha chegado em Jerusalém aclamado e termine na cruz. Porque do momento em que ele chega em Jerusalém ao momento da cruz, é um momento de confronto. Logo no primeiro dia,
na chegada, Jesus já se coloca a questionar os fariseus, questionar os escribas, a sua religiosidade. Ele expulsa os mercadores do templo, ele tem autoridade questionada quando ele ensinava no templo. Mas eu quero ressaltar o que acontece a partir do verso 28, do capítulo 21 de Mateus. Mateus capítulo 21, a partir do verso 28, Jesus vai falar, então, uma parábola. E aí ele diz o seguinte: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. O Senhor Jesus nos confiou uma obra. E o que nós temos ouvido aqui esses dias é: você tem um desafio de ser um cidadão do reino, de manifestar o reino. Deus está pedindo a você: meu filho, vai trabalhar na vinha. Vai trabalhar. E aí, nós precisamos saber se nós vamos ser o filho que às vezes mesmo relutante, foi. Mesmo sem querer muito, foi. Ou se seremos aquele filho que, não, claro, estou lá, já é. E que não foi. Talvez você esteja, todas essas mensagens, sendo instigado, sendo questionado, e você está aí no seu coração: não, eu vou, vai ser diferente, agora é outra coisa. Mas se ficar só nisso, se ficar só no não, Jesus, deixa que eu vou, e de fato não for, o que Jesus está dizendo é que quem fez de fato a vontade de Deus é aquele que foi. Jesus está questionando aqui os fariseus, os escribas, está dizendo para eles: olha, vocês se gabam por serem muito religiosos, por estarem assim com Deus, mas esses aqui, pecadores, se renderam, ouviram, e eles vão entrar antes de vocês no reino dos céus. Jesus nos alertou que o filho obediente não é aquele que diz que vai fazer, é o que faz. Dizer: você já disse demais, está na hora de fazer, está na hora de fazer diferente. E aí Jesus continua falando, e agora ele conta outra parábola, e ele diz o seguinte: havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns trabalhadores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e o terceiro apedrejaram. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós.
Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Deixa eu ler de novo esse versículo. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois eles o consideravam profeta. Jesus conta uma outra parábola, e aqui era algo comum no tempo. Grandes fazendeiros, pessoas que tinham terras muito grandes, costumavam fazer isso, arrendar a terra para que outros trabalhadores produzissem, e o compromisso é, no tempo da colheita, parte da sua colheita é minha, você está plantando na minha terra, parte é minha. E aí Jesus está ali com os mesmos fariseus, com os escribas, e ele diz para eles, um fazendeiro fez isso, só que na hora da colheita, aqueles lavradores não quiseram dar a parte, não quiseram dar os frutos, e recusaram aqueles que foram ali para cobrar. Jesus está dizendo aqui acerca da dureza do povo, e ele faz uma relação com os profetas, que foram enviados para alertar o povo, que todos eles foram perseguidos, que foram desprezados. E quando Jesus fala que, por último, o Pai enviou o Filho, ele fala de si mesmo, porque ele sabia que seria morto por aquele povo. E aí ele diz o seguinte, olha, aqueles lavradores que não deram os frutos, vão perder a terra, simples assim, e vou dar a alguém que dê os frutos. O dono desse terreno é Deus. E Ele arrendou a você uma parte para que você produza. Jesus disse para os discípulos, olha o campo como é grande, está no tempo da colheita, precisa de mais trabalhadores. Jesus nos concede essa obra, Ele é dono do mundo e Ele nos passa esse trabalho. O problema é que a nossa arrogância muitas vezes impede que nós ouçamos aqueles que vêm nos alertar. Talvez você está aí no seu lugar, ouvindo esse menino falar. Esse menino nem saiu da fralda ainda. Não tem nem metade da minha idade. Falando o quê? De trabalho, de reino, de lavoura. Jesus fala sobre a importância de ouvir e de dar frutos. Porque você, eu, precisamos ser dignos do reino, produzir frutos dignos do reino de Deus. Esse é o nosso desafio. E aquele que não der, terá o seu terreno tirado, simples, e vai dar a alguém que possa produzir frutos. John Perkins, ele propõe uma estratégia de mudança de postura em relação à justiça, em relação à justiça social, para ajudar a mim, para ajudar você, a como começar a botar isso em prática. E ele faz isso em 3 R's. O primeiro R da recolocação. E ele diz o seguinte: para servir de maneira eficaz aos oprimidos, devo recolocar-me, ou seja, integrar-me à comunidade necessitada. Ao ser vizinho dos oprimidos, as necessidades da comunidade se tornam as minhas necessidades. Você quer ser alguém preocupado com o reino de Deus, com as pessoas? Primeira coisa, desça do seu pedestal. Tire o foco do seu umbigo e passe a olhar para o outro. Porque quando você está entre aqueles que precisam, e aqui eu não falo só sobre dinheiro, mas precisam de qualquer coisa, de qualquer área. Quando você está em meio àqueles que precisam, as necessidades deles passam a ser as suas necessidades. Enquanto você estiver distante,
nada disso vai fazer diferença para você. Então a primeira coisa, se você quer mudar de postura, se coloque em meio àqueles que precisam. Faça uma recolocação, saia de onde está, vá em direção às pessoas. A segunda coisa, o segundo R, a reconciliação. O Evangelho tem poder para reconciliar as pessoas, tanto com Deus como com os demais. A reconciliação que atravessa barreiras raciais, culturais e econômicas não é um aspecto opcional do Evangelho. Deus quer reconciliar as pessoas com o reino. Deus quer reconciliar aqueles que estão caídos, que estão afastados, que estão sofridos. E isso não é uma característica negociável do Evangelho, mas está na essência do Evangelho. A reconciliação, a aproximação de Deus. E o terceiro R, da redistribuição. Deus nos chama para compartilhar com aqueles que sofrem necessidade. Isso significa compartilhar nossas capacidades, o nosso tempo, as nossas energias, o nosso Evangelho, de formas que capacitem as pessoas a interromper o ciclo da opressão e a assumir a sua própria responsabilidade diante das necessidades. Como é que eu me torno um agente do reino? Quando eu me recoloco, quando eu me coloco ao lado daquele que precisa. Aquele que precisa de instrução, aquele que precisa de ensino, aquele que precisa de comida, aquele que precisa de um cobertor, aquele que precisa de um ouvido, aquele que precisa de ombro. Quando eu saio do meu lugar e me coloco à disposição do outro. Quando eu entendo que é minha responsabilidade como lavrador dessa vinha, trabalhar pela reconciliação das pessoas com Deus. Gente, acusar é fácil demais, afastar as pessoas de Deus é muito fácil. Quantas vezes a gente se depara com alguém com dificuldade, alguém com problema, pessoas caídas no pecado, longe de Deus, e aí tem sempre um crente para jogar a pessoa mais para baixo, né? Está pagando o preço do pecado mesmo. A obra de Jesus é uma obra de reconciliação, de busca, e por fim, uma obra de compartilhar, de repartir. Repartir o seu tempo, repartir a sua atenção, repartir também o seu dinheiro. Compartilhar com os outros aquilo que você tem e que elas, porventura, não tenham. Esse é o desafio que Deus tem para nós. E eu quero terminar essa reflexão, e até uns minutos mais cedo do que eu costumo, porque eu quero te fazer um desafio. Você fica à vontade. Mas ontem nós fizemos uma festa da juventude e sobrou uma quantidade considerável de comida. Nós temos ali alguns pães, salsicha, de cachorro-quente. E normalmente quando sobra a gente vai para a quadra e a gente come, né? Não, vamos comer de grátis. Mas hoje eu queria fazer uma proposta diferente. Ao final do culto, eu vou pegar meu carro, mais alguns que já disseram que vão comigo, e nós vamos distribuir alimento. Ali perto da rodoviária sempre tem um monte de gente que dorme por ali, mendigos, moradores de rua, gente que não tem o que comer. A gente já fez isso acho que umas 2 vezes depois de atividade da juventude. E eu queria abrir para você, né? Eu acho que se for todo mundo, não vai ter nem pão para todo mundo entregar, mas você que gostaria de ir, você que não vai se importar de perder a última parte do Fantástico, que você ia chegar em casa e assistir, quiser ir com a gente, é nosso convidado a partir. E você não vai nem precisar gastar, porque já está ali. Então, do seu bolso você não vai tirar. Só quero o seu tempo. Mateus, isso vai mudar a história de quem vai comer um cachorro-quente ali? Olha, provavelmente só isso não. Mas eu espero que mude pelo menos a sua. Porque se a sua mudar, a de outras pessoas vão mudar.
talvez uma ação como essa, de dar um alimento, vez ou outra, você nem faça, porque você diz, você é pequeno demais, não adianta, eu vou dar comida hoje, amanhã a pessoa vai estar com fome de novo. É uma noite a menos que ela vai dormir com fome. E é algo que você pode fazer. Então, eu não estou querendo também desfalcar a cantina não, então eu até dou um minutinho para você comer um arroz carreteiro ali. O pessoal da cantina já deve estar chorando aí, né? Vai tirar todo mundo da cantina. Tem comida na cantina, tem arroz carreteiro, tem mais algumas coisas. Então, a gente até dá um minutinho para você poder comer. Mas se você não tiver com pressa de ir para casa, você é nosso convidado. E se você não pode ir, faça isso num outro momento. Compartilhe também do seu alimento. Compartilhe do seu tempo, da sua atenção, do seu coração. Porque o verbo mais importante da Bíblia é o obedecer. E você é quem vai dizer o que vai fazer com aquilo que tem aprendido. Se seremos os filhos que disseram sim, mas não fizeram, ou se seremos os filhos que, talvez mesmo querendo ir para casa assistir o Fantástico, disse, não, hoje eu vou dedicar um pouco desse tempo. Fica o desafio, não vou sair correndo atrás de ninguém. A gente vai estar por aqui e a gente vai se organizar. Se você quer ir, e pode ir, né? Talvez algumas pessoas nem possam, então fique tranquilo. Não vai ter chamada não, domingo que vem a gente não vai estar olhando quem foi não. Tem chamada não, mas se você quer ir, pode ir. É uma oportunidade que eu te dou de compartilhar esse momento com a gente. E de fazer o bem àqueles que não têm quem faça. E compartilhar um pouco daquilo que Deus nos dá. Que Deus nos abençoe nesse desafio de transformarmos as nossas vidas para transformarmos as vidas de outros. E nós vamos cantar o hino 533 do HCC. Um hino que traz um desafio na letra. Um hino que nos lembra de que a nossa gente, de que o nosso povo quer viver em segurança, de que o nosso povo está perdido na violência, e de que é tempo de nós repartirmos a esperança, é tempo de nós trabalharmos, é tempo de deixar que Cristo inunde os corações. Porque existe um grito da nossa terra, existe um pranto do nosso povo que suplica um mundo novo, onde haja paz e amor. E como é que eu vou cantar a minha crença, deixando na treva que é imensa, o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra. É isso que esse hino fala. E é isso que eu convido você a cantar nesse momento de pé. E cantarmos esse hino com o nosso desafio de transformar a vida do nosso povo. Vamos cantar. Nossa gente quer viver em segurança, busca paz em crenças vãs e tradições. A urgência em repartirmos a esperança que em Cristo nos inunda os corações. Desde cedo até que a noite vai chegando, vamos nós também, é tempo de missões. Grito de nossa terra, pranto de nosso povo, que suplica um mundo novo, onde haja paz e amor. Como cantar nossa crença, deixando na treva imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra, Senhor. Nós não somos bons demais para o trabalho pelo qual o Salvador deixou seu lar, mesmo sendo fracos, tendo amor tão falho, para todos na colheita há lugar. Os que foram levam peso sem lamento, vamos nós também unidos trabalhar. Grito
que suplica um mundo novo, onde haja paz e amor. Como cantar nossa crença, deixando na treva imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra, Senhor. Nossos preces, nossos bens, a própria vida, colocados a serviço do Senhor, dão consolo à nossa gente tão querida, com mensagem que é resposta ao seu clamor. No Brasil ressoa a voz, ó Cristo salva, vamos nós também falar do seu amor. Grito de nossa terra, pranto de nosso povo, que suplica um mundo novo, onde haja paz e amor. Como cantar nossa crença, deixando na treva imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra, Senhor. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas e o desafio que temos de fazer a diferença onde estamos, de levar o reino àqueles que são oprimidos, que são marginalizados, que estão afastados da realidade que é o reino de Deus. E que nós tenhamos consciência e disposição para mudar as nossas vidas e as vidas daqueles que nos cercam. É no nome de Jesus que nós oramos. Por tudo agradecidos. Amém. Amém. Você pode se sentar? Só lembrando aos adolescentes que na terça-feira nós vamos começar o nosso intensivo, refletindo sobre vida cristã, e a gente conta com a presença de todos os adolescentes. Então, os pais, nessa terça-feira, às 20 horas, nós começamos, e contamos com a cooperação de vocês, trazendo seus filhos, incentivando para que venham, para que participem. No próximo final de semana, nós teremos o pastor Marcelo Babeto presente aqui conosco. O coro está fazendo 5 anos, e como ele esteve no começo, na fundação do coro, e participou de tudo isso, nós estamos trazendo ele para essa festa de 5 anos do coro jovem. No sábado nós vamos ter então o altar com a presença dele. Então, jovens e adolescentes estão intimados a estarem aqui no sábado, nesse culto da juventude com o pastor Marcelo Babeto. Os demais irmãos que não são jovens e adolescentes, mas que querem participar, que querem vir, que querem matar a saudade do pastor Marcelo desde sábado, aproveitem, podem vir também, serão muito bem-vindos e são nossos convidados. E no domingo ele estará conosco, pregando no culto da manhã, de noite, e de noite teremos a cantata do coro, comemorando então os 5 anos do coro jovem. Tragam os seus visitantes, convidem amigos para que possam participar desse momento tão especial. Pastor Washington. Irmão, curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por todas as coisas que aconteceram nesta noite aqui, pelo poder da Tua Palavra manifesto em nosso meio. Nós oramos agradecidos pelo direcionamento do Senhor para as nossas vidas e confiamos ricamente na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, que há de nos conduzir em todo o tempo, guardados na Tua Palavra e vivendo a Tua Palavra de maneira que projetemos o Teu reino na vida das pessoas que terão contato conosco. Nós oramos agradecidos ao Senhor pelo culto e pedimos Tua bênção pelo retorno aos nossos lares, guardados no Senhor e confiantes na Tua promessa, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. E é no nome de Jesus que nós confiamos na Tua promessa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós, o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês que vieram. Nós esperamos reencontrá-los na próxima
quarta-feira. E também nós agradecemos a todos os amigos presentes aqui. Eu vou até a porta para cumprimentar e despedir-me dos irmãos, após o pós-lúdio que vamos aguardar.